Há um ano, a coligação PSD-CDS-PP venceu as eleições autárquicas em Famalicão. Mário Passos foi eleito pela primeira vez presidente da Câmara Municipal. Tomou posse a 10 de outubro e é agora nosso convidado para fazermos um balanço deste primeiro ano de mandato e também perspectivamos um pouco já do que vai ser 2023. Presidente Mário Passos, obrigada pela sua disponibilidade. Já disse que este primeiro ano de mandato foi um ano de atividade muito intensa. Em que é que se traduziu essa atividade? Olhem, desde já agradecer o convite para desenvolver esta entrevista. Um cumprimento muito especial também a todos os famalicenses que nos estão a visualizar por via dos vários suportes, nomeadamente o suporte online. Olha, foi realmente muito intenso este primeiro ano. E eu quis que fosse intenso, quis que fosse muito intenso. Devo dizer-lhe que no âmbito dessa intensidade e o facto de eu ter conseguido manter esta dinâmica enorme tem muito a ver com aquilo que eu senti por parte dos famalicenses e senti uma enorme confiança em mim da parte deles, uma enorme esperança também, um enorme carinho para comigo também. E isso deu-me também a energia necessária para que eu mantivesse esta dinâmica enorme, como penso que todos reconhecem. Depois, no que consubstancia tudo aquilo que foi feito, foi muita coisa nas mais diversas áreas. Olha, desde logo os roteiros que comecei de forma semanal, lembro o roteiro da presença aberta, que está agora em conclusão, faltam 7 ou 8 freguesias. O roteiro Creatidine pelas empresas também, no âmbito da sustentabilidade que queremos para as empresas e das melhores condições de trabalho para os nossos concidadãos famalicenses. A manutenção do Dia do Munícipe também, com os meus atendimentos semanais, em cerca de 14, 15 por semana, portanto é só uma questão de contas para verificar as centenas que fiz. Nos fins de semana, todos os convites que eu recebo, que eu fiz questão de estar em muitos deles, todos é completamente impossível. Foi uma das minhas percepções que a minha gestão da agenda é muito complexa, porque os famalicenses querem muito que eu esteja, mas não posso estar em todo lado. Ao mesmo tempo, claro, se for em tempos diferentes posso, mas é completamente impossível satisfazer como eu gostaria muito os múltiplos convites que tenho semanalmente, mas vou a muitos deles, umas dezenas deles também por semana. Isso coincidiu também com uma fase da normalidade, a dita normalidade que tivemos no decorrer deste ano, depois das restrições da pandemia. Portanto, notou-se também que Famalicão, nesse aspecto, também soube recuperar aquilo que tinha antes. Sim, normalizou, como eu costumo dizer, normalizou por completo. Aliás, basta ver pelas dinâmicas diversas, quer as da Câmara Municipal, quer as do tecido associativo, da Igreja, de toda, digamos, a nossa dimensão comunitária que temos no Concelho, que é grande, que tudo se fez. Existiram milhares de atividades no Concelho durante este ano. Portanto, isto também demonstra bem, evidencia bem a tal normalidade pós-pandemia. Mas, como eu estava a dizer, depois desenvolvemos, obviamente, uma série de ações que têm a ver com as políticas públicas que queremos desenvolver. Aqui eu me comprometi, que são muitas, desde a questão ambiental, educacional, do tecido associativo, também do investimento nas freguesias, na habitação, nos transportes, na saúde. Portanto, em todas as áreas de intervenção tivemos desenvolvimentos. Já vamos falar exatamente dessas áreas, mas antes disso, há uma questão que marcou este primeiro ano, que foram as obras de renovação do centro urbano. É incontornável, de facto houve uma série de percalços, portanto, os prolongamentos dos prazos. Esta foi uma obra que deu muitas dores de cabeça. Não só a si, à Câmara Municipal, como também aos próprios famalicenses e aos comerciantes. Sim, obviamente que sim. É uma obra complexa. É uma obra que dificilmente nós teremos outra obra de tanta complexidade nas próximas décadas no Concelho. Também é verdade. E é bom que as pessoas saibam disso e sabem. Como sabem, eu vou ao centro muitas vezes da cidade, por razões particulares, mas também porque quero visitar constantemente a obra, como tenho feito mais na parte inicial
do que propriamente agora, porque ela agora, como é sabido, está praticamente terminada. Mas eu fiz questão de falar com os comerciantes, sentir o sentimento deles, dialogar com eles, que foi muito importante, mas aquilo que foi mais importante foi nós conseguirmos terminar a obra. Eu, como devem calcular, falo com muitos presidentes de Câmara. E eles diziam-me que seria muito difícil esta obra terminar num prazo que se considerava razoável, que não era um ano. Não era neste ano que ela terminaria. E por comparação com outras obras semelhantes a nível nacional, a nossa obra foi que mais desenvolveu. Pronto, eu, nesse ponto de vista, estou satisfeito. Estou satisfeito também pelo facto de conseguirmos terminá-la, como é óbvio. Estou satisfeito também porque sei que a obra vai trazer, nomeadamente aos comerciantes, as mais-valias necessárias para recuperarem aquilo que, porventura, deixaram de arrecadar por força da obra, tal como sucedeu na Alameda Dona Maria II, que já está aberta há muitos meses, como é sabido, aliás, há mais de um ano, em que os comerciantes já recuperaram tudo, estou muito satisfeitos. Da outra parte da cidade, que terminou mais recentemente, aí sim, ainda estão em recuperação, vão agora instalar as esplanadas que precisam e outros apetrechos necessários para que também estejam mais atrativos, convidativos, para que também quem lá passa possa visitar estes espaços, mas não tenho dúvida nenhuma que vão recuperar e, portanto, nós temos uma obra que felizmente está terminada, para além das retificações do que está partido e que falta fazer, e a EDP, que também precisa ali de certificar uns armários para as zonas de água, por exemplo. Terminar ali a zona da envolvente ao quiosque também. A zona do quiosque também está terminado, falta ali só colocar as zonas de água, ali os chafariz, que aquilo vai ter ali uns chafariz, um conjunto deles, aliás, que falta também terminar, mas o resto está tudo, a obra está, como eu costumo dizer, 99,9% está terminada. Falta mais limpar, isso sim, ainda estive lá antes de ontem, melhor dizendo, na feira de São Miguel e verifiquei que tinha lá umas paletes, ainda umas grades, que aquilo pode-se retirar e já transmiti ao respectivo serviço para que se comece a retirar o que lá está. Porque dá a sensação até que está por terminar pelo facto de estarem lá coisas que já eram escusados estarem. As redes de vedação, ali algumas paletes, etc., que não estão lá a fazer nada, alguém ainda não as tirou, nomeadamente os empreiteiros. Mas, como disse há pouco, foi uma obra muito complexa. Mas, Sr. Presidente, e acha que é uma obra que já se pode considerar consensual, porque não foi uma obra muito consensual? E basta ir às redes sociais e ver os comentários, falar com as pessoas na rua. Eu, quando vou às freguesias, que vou muito, não consigo encontrar ninguém que esteja contra esta obra. Na cidade, nos comerciantes, no princípio sim, mas eu percebi o sentimento dos comerciantes porque eles sabiam, e nós sabíamos, o quanto isso também poderia afetar o negócio. E, portanto, aqui a perspectiva era, vai-me afetar, certo, é melhor não fazer. Não tanto dizer, depois da obra estar pronta, obviamente que eu vou beneficiar dela, como agora já o dizem. Portanto, subtraindo o público em geral, os comerciantes, depois sobram, o que eu costumo dizer, meia dúzia. Eu, quando vou ao centro, não consigo encontrar absolutamente ninguém que diga mal da obra, que seja contra a obra. Agora, sei que existe uma meia dúzia que dizem mal da obra, mas eu penso que são as pessoas que gostavam que a obra nunca terminasse, que fosse um problema. Como deixou de ser problema, agora criticam a obra, que devia ser mais granito, menos granito, mais um canteiro ou menos um canteiro. E isso também, porventura, compreendo. Nós tivemos ali um conjunto de arquitetos que desenvolveu aquela arquitetura, que eu gosto da obra em si. Obviamente que as árvores ainda vão crescer, nós temos que imaginar a obra depois completamente pronta. A obra só estará pronta quando as árvores ganharem copa, quando a parte dos jardins também estiverem, digamos, num ponto em que tenham o verde necessário, a parte da água também estar ali a água a funcionar e portanto, isso vai demorar algum tempo. Temos que esperar, por exemplo, que as árvores cresçam, não sou eu que vou fazer com que as árvores cresçam, claro. Elas têm que crescer por elas, como é sabido. Portanto, e as pessoas já terão outra percepção, de facto, da mudança no centro? Estas poucas pessoas, nós temos que ser rigorosos, as poucas pessoas, porque eu vou ao centro e falo com, as pessoas vêm falar comigo, são dezenas e dezenas e dezenas de pessoas de cada vez que lá vou. E agora no São Miguel e nos Antoninas, falei com, não sei se chegou, eu podia dizer que ultrapassou 1 milhar, eu diretamente a falar. Toda a gente elogiou, não consigo encontrar uma pessoa
uma pessoa que estivesse contra a obra. Portanto, o que se vê nas redes sociais, às vezes meia dúzia de pessoas a comentar umas com as outras, parece que está a gerar aqui um grande número de pessoas, mas são meia dúzia. São meia dúzia. E esta análise que nós temos que fazer para sermos rigorosos. Portanto, os famalicenses, na sua grandíssima generalidade, não posso dizer de forma consensual, a 100%, porque com certeza também estava a exagerar, mas é em 90 e muitos porcentos que gostam da cidade, gostam da nova cidade, porque também têm memória e comparam com a cidade que era antes. O que era a nossa cidade antes? Era na Praça Mouzinho de Albuquerque, aquele espaço com buracos, com tapete bituminoso. Era isso que era uma cidade. Qual é a cidade bonita deste país que tem isso? Nenhuma. Mesmo na Dona Maria II, o que é que tínhamos ali? Tínhamos as estradas em cubo, normal, uns passeios, alguns de cimento, outros em calçada. Era isso que tínhamos, era essa a nossa cidade. Nós gostávamos dela, porque era a nossa. Era a nossa cidade, obviamente, se nós não gostássemos delas. E esta cidade oferece novas potencialidades? Isso é a fase 2 do processo, que nós já estamos nesta fase 2. Para mim, a fase 1, que era a obra em si, que realmente foi muito, muito trabalhosa para os serviços da Câmara Municipal e para o Presidente da Câmara, é verdade. Eu próprio dei muitos contributos para muitas soluções. Felizmente que percebo de obras e que dei uma ajuda grande a desenvolver-se a cidade, porque a cidade já está aberta, a maior parte do espaço, há muitos meses. Nós estamos a falar da conclusão, estamos a falar dos 100%. Portanto, neste mês está a 99,9%, estamos a falar dos 100%, mas ela já está a 80 e muitos, há muitos meses atrás. Muitos meses. Eu lembro-me do Natal, o último Natal, está quase a fazer um ano. Faltam 2 meses. 2 meses. Sim, a Praça da Ana Maria II já 2 meses e pico. Os parques de estacionamento abriram todos antes do último Natal, só para terem uma ideia. Portanto, e muitas, e a Praça, e a Alameda da Ana Maria II, mas muitos outros espaços. Portanto, isto estou na fase 2. Quero muito que os comerciantes coloquem as esplanadas, na parte que falta. Quero que a EDP certifique rapidamente os armários para nós ligarmos a água. E também que coloque já agora, porque nós eu resolvi substituir um transformador elétrico que estava lá muito antigo, com um ano destes, não sei se era para o ano, se era daqui a 2 ou 3 ou 4, ia dar problemas. Portanto, nós vamos substituí-lo. Portanto, estamos à espera também desse transformador, mas que não está a afetar, porque temos o novo que estava previsto no que respeita à empreitada foi colocado. Quero muito também que já fizemos diligências para que o quiosque se mude, comece a preparar a mudança para o novo quiosque, que está praticamente pronto, portanto já podem começar a mudar também. E, portanto, isso é o que eu quero muito que se faça, que não depende da Câmara Municipal, mas quero que se faça e estamos a fazer essas diligências. E depois, em paralelo com isso, estamos a preparar as dinâmicas para a nova cidade. A parte da obra é muito importante porque a estética, obviamente, que é muito relevante para que tenhamos uma cidade atrativa e com isso venham pessoas, famalicenses e não só à cidade. Mas é preciso criar também dinâmicas atrativas. Mas o melhor ainda está para vir. O melhor ainda está para vir, que é nós desenvolvermos na cidade dinâmicas diversas, desde mercadinhos, que eu gostava que fosse quase todas as semanas, mercadinhos diversos, para atender artesãos, para atender o tecido associativo, e no tecido associativo sectorizar, a associação de pais, os coteiros, etc., e outras associações esportivas, culturais, desenvolver também mercados próprios para a angariação de fundos para eles, que per si também são dinâmicas, porque levam gente também à cidade. Portanto, mercados, mas, digamos, mercado ou mercadinhos, como queiram chamar, de forma constante na cidade, com dinâmicas culturais, desportivas e recreativas a acompanhar também, se possível, todas as semanas. Temos aqui a zona, digamos, o tempo, o período de inverno, que não é o melhor. O tempo de chuva, que agora não sabemos com as alterações climáticas quando é que vêm as chuvas, como é sabido, nós tivemos um ano seco quase todo o ano, portanto não sei se isto vai continuar, se não vai continuar, mas nós, e de forma preventiva, nós também podemos usar o mercado municipal, que pode dar um apoio a estas dinâmicas no tempo de chuva. Portanto, estamos a combinar tudo isto, por forma a que tenhamos uma cidade viva. Portanto, nós agora fizemos a obra. Primeira fase. Segunda fase, cidade viva. O que é uma cidade viva? É uma cidade com pessoas. E sabemos que, existindo dinâmicas diversas, as pessoas vão à cidade. Aquilo que me dizem mais nas freguesias, todas, é dizer assim, Sr. Presidente, quando é que me coloca transportes ao fim de semana para eu poder ir à cidade nova?
Toda a gente me diz. E eu digo sempre, vamos ter, obviamente, transportes ao fim de semana, quero ver se é antes do dia 1 de janeiro, mas a partir de 1 de janeiro já vamos ter, agora neste concurso prévio que vamos fazer para o próximo ano, porque, como é sabido, o concurso definitivo vai ser durante o próximo ano, não sabemos bem quando. Isto é também um concurso muito complexo. Exatamente, era uma das questões também que tinha que Mas eu quero muito que as rede de pessoas tenham transportes. esta possibilidade de se mobilizar para a cidade. E elas querem vir. E dizem, aquilo que mais me dizem é exatamente isto. Transportes ao fim de semana para ir à cidade. Portanto, isso será garantido a partir de janeiro, pelo menos. A partir de 1 de janeiro já vamos garantir Com isso. um novo acordo, com um novo contrato que vão fazer com contrato que a estamos a fazer- operadora que será seguramente a Transdev. A Transdev, infelizmente, nós temos poucas operadoras. A Arriva saiu, descontinuou em Portugal. Portanto, temos agora a Transdev. No concurso internacional que estamos a desenvolver, aí sim, vamos ter Para a muitas Moviar, operadoras. que está atrasado e que também gerou aqui alguma complexidade. Olha, ainda no outro dia estava a conversar com o Presidente da Câmara da Área Metropolitana de Porto e ele me estava a dizer que abriram um concurso público para a Área Metropolitana de Porto há 3 anos, ainda não conseguiram fechá-lo. Isso deixou-me preocupado por um lado, e isto é complexo, porque há reclamações, há prorrogações de prazo que os candidatos vão pedindo e nós temos que cumprir a lei, obviamente, e isso vai. Aliás, o nosso já prorrogou 45 dias. Eu digo isto porque, de facto, a Moviav e a revolução na rede de transportes no Conselho era, de facto, uma das suas prioridades e penso que continuará a ser. Aliás, foi uma das primeiras coisas que fiz, foi abrir o concurso público internacional para a rede de transportes definitiva que quero em Famalicão. Foi salvo erro, em novembro passado. Portanto, já vai fazer daqui a pouco 1 ano que ele está aberto. Os candidatos já concorreram, obviamente depois há reclamações, há pedidos de esclarecimentos, há isto, há aquilo, vão pedindo mais prorrogações e estamos aí com essas diligências formais a desenvolver. Estou em crer que ele, porventura, pode fechar ainda durante este ano, fechar do seu ponto de vista formal, porque depois temos a instalação. Depois há um relatório ainda que é preciso desenvolver e nós vamos ter candidatos estrangeiros. É uma boa notícia, porque vai ser competitivo. É bom que nós tenhamos mais que um operador a concorrer, claro que sim. Só que depois avaliar todas aquelas propostas que nos surgem, também obviamente vai levar algum tempo, e depois temos que dar um tempo que é para a instalação. Não conseguem aparecer aqui 100 autocarros, assim de repente, em Famalicão. Portanto, eles têm que os adquirir, têm que se instalar, têm que ocupar o centro coordenador de transportes, nomeadamente as oficinas, tudo aquilo. Portanto, há esse prazo todo que é preciso dar, que também está previsto no âmbito do concurso. Portanto, eu diria, eu ficava muito contente se no decorrer do próximo ano ficasse completamente concluído e instalado, ou seja, a funcionar. Muito satisfeito, até por comparação, pelo que me disseram na área metropolitana de Porto. Ficava muito satisfeito. Vamos ver se isso sucede, estou em crer que sim. Até lá, estamos com um novo procedimento para começar no dia 1 de janeiro, que é esse tal que já vai contemplar também transporte ao fim de semana. E a Câmara aí vai ter que investir? Sim. Tudo isto que eu estou a falar representa investimento. Nós fomos autoridade de transporte há pouco tempo, desde 2019, 2020, foi na pandemia. Não houve oportunidade para se fazer nada de especial. Nós, enquanto autoridade de transporte, ficámos, digamos, com a competência para desenvolvermos a rede de transportes que queremos. Eu digo isso porque, geralmente, ao fim de semana, uma das justificações que muitas vezes as operadoras dão é que não será rentável ter uma rede a funcionar ao fim de semana. A Câmara irá compensar essa falta de rentabilidade? Pelo menos? Nós estamos a desenvolver um concurso público internacional para uma nova rede de transportes, mais conhecida para Moviav, porque engloba também Santo Tirso e Trofa, como é sabido, no que respeita às carreiras supramunicipais ou intermunicipais, com estes 2 concelhos, mas estamos a fazer um concurso que vai ao encontro daquilo que queremos. Ou seja, eu quero uma rede de transporte com esta filosofia, que é haver carreiras em maior número, com maior frequência, com autocarros de determinada tipologia, grandes e pequenos, com uma imagem que queremos, climatizados, a rede que queremos. Obviamente, se eu quero mandar, eu tenho que pagar. O ditado é velho, não é? Quem manda paga, penso que é assim que se diz, não é? Portanto, eu nunca podia estar dependente para fazer tudo isto que eu quero e não pagar. Ou seja, haver aqui um risco disperso entre a Câmara Municipal e o operador. Eu quis assumir o risco e faço a rede que quero. Claro está que nós vamos, numa fase posterior, avaliar todas as carreiras que vamos implementar, a ver se elas são necessárias, porque podemos chegar à conclusão que uma ou outra até é desnecessária e subtraí-la ao processo. Agora, nós sabemos que os transportes, como será em Famalicão,
ou como já é em Famalicão, não é preciso esperar por esta nova rede, como já é em Famalicão. Como será a próxima, porque é muito mais robusta, muito maior. Mas como é no país, os transportes dão prejuízo. Dão prejuízo. Agora não pode ser um prejuízo a 100%, porque isso é completamente incomportável para a Câmara Municipal. Portanto, o que eu espero, depois de ter esta rede, que vai ao encontro das nossas necessidades, uma rede muito competente no sentido que as pessoas vão gostar desta rede, que as pessoas também andem em transportes públicos. Andem em transportes públicos. Isso é que eu espero, porque senão, obviamente, nós não podemos estar a assistir aos autocarros passarem vazios. Isso não podemos assistir. Mas estou certo que com a cidade, e estou a falar agora em particular no fim de semana, com a cidade nova, por aquilo que eu ouço e o sentimento que existe nas freguesias todas, que as pessoas vão usar muito os transportes não só à semana, mas também ao fim de semana. Passando por uma outra área também, que tem a ver com a habitação, aliás, criou o Pelouro da Habitação este mandato, é outra das suas prioridades. Para quando é que teremos a Estratégia Local de Habitação? Sim, foi uma também das primeiras coisas que nós iniciámos, a Estratégia Local de Habitação, como assim nós a designámos, numa consonância ou em concertação com o IRU, com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que é quem tutela, digamos, a habitação a nível nacional, por forma a que este plano fosse aprovado rapidamente. Eu tenho notícias de que ele está para ser aprovado. Está para ser aprovado. Portanto, ainda não sei se vai ser no ano, até o dia 10 de outubro, que é na próxima semana. Não sei se o será, mas estou certo que será ainda neste ano civil. E o que é que ele vai mudar, esse plano? Olha, nós vamos ter capacidade de investimento naquilo que normalmente nós ouvimos falar, que é na habitação do primeiro direito. É assim que ela é designada. Que digamos que é a habitação social que existia no passado, mas que podemos alargar as franjas da população a que tem direito à habitação por esta via. Portanto, imagino que o rendimento era de X, para se ter direito à habitação social, no âmbito do primeiro direito isto foi alargado para muito mais. Portanto, nós podemos chegar aqui a uma classe média, média-baixa, se assim quiser sectorizar por classes. Portanto, vai ser aqui um alargamento da possibilidade de investimento em habitação, nas habitações das pessoas, que é uma coisa que eu gostava muito, é que as pessoas permanecessem onde estão, e nós vamos fazer as obras necessárias por forma a que elas possam permanecer. Se quiser, é um Casa Feliz, como já temos, de apoio a obras, muito mais alargado, que no âmbito do PRR nos vai ser permitido desenvolver. Mas também, no âmbito da habitação, também quero, obviamente, fazer novas habitações, nomeadamente para o arrendamento acessível. E aqui não está no primeiro direito, o arrendamento acessível é um eixo à parte que nós temos que tratar, nem que tenhamos que nos socorrer de algum crédito para este efeito, que está previsto também no plano, neste plano de habitação, plano estratégico de habitação, que também está previsto, por forma que o IRU também nos conceda algum financiamento para esta franja muito importante, nomeadamente jovem, que sabemos que não consegue iniciar o seu projeto de vida no tempo que gostaria e, portanto, adia este projeto de vida, como é sabido, e, portanto, eu gostaria de ter arrendamento acessível também em Famalicão, com um conjunto de habitações, que será de forma paulatina, à medida que iremos ter, à medida que iremos tendo habitação por forma de um arrendamento que a Câmara pode fazer, da construção nova, do que seja, nós vamos disponibilizando aos jovens, esta franja mais jovem para o arrendamento acessível, que eu também quero iniciar rapidamente, mal esteja o Plano de Estratégias de Habitação aprovado. Isto está quase, temos essa notícia informal que está quase, mas formalmente ainda não está, ainda não conseguimos essa aprovação, não depende de nós, porque nós já enviámos para lá o documento há muitos meses atrás, mas reconheço que o IRU está a receber todos os municípios e, portanto, tem que fazer as análises devido a todos os municípios. Mas para mim, continua a ser uma área completamente prioritária no Conselho, à semelhança que nós ouvimos em Portugal, mas eu preocupo-me com os famalicenses, e, portanto, teremos, um curto período de tempo, também já a começar a ter habitação disponível, não só no âmbito do primeiro direito, mas também no âmbito do arrendamento acessível. Há ainda uma outra questão que tem a ver com o processo de descentralização de competências. A Câmara Municipal já tinha experiência na área da educação, com o projeto piloto
aproximar. Agora tem novas competências noutras áreas, já falámos de transportes, também na saúde. Relativamente a esta área da saúde, o que é que Famalicão perspectiva em termos das competências que vai receber? Sim, a descentralização de competências, que envolve a educação, a saúde, a solidariedade social e depois por sermos autoridade de transportes, também acaba por ser uma competência que temos. Elas são todas muito importantes. Eu quero muitas competências porque eu sei que connosco nós fazemos mais e melhor, como se costuma dizer. Conseguimos servir melhor os cidadãos. Aliás, um caso que falou, a educação é um bom exemplo disso, porque nós estivemos envolvidos num projeto piloto, o chamado Programa Aproximar, desde 2015 que estamos nesse projeto, e obviamente que todos reconhecem o quanto a educação evoluiu em Famalicão. Agora estamos com um novo modelo, esse Programa Aproximar termina no dia 31 de dezembro, portanto, e a partir de 1 de janeiro temos, digamos, o novo modelo que é para todos igual, e nós vamos, obviamente, fazer com que a educação seja cada vez melhor. Aliás, quando apresentei no âmbito da abertura deste ano escolar 22-23, apresentei um maior orçamento sempre na educação. Obviamente que eu gostava muito que o Estado, o meu país, também nos ajudasse mais, não só na educação, na saúde, na seguridade social, nos transportes e porventura também noutras áreas que eu já reclamei, como a formação profissional, que eu também gostava de a ter. Portanto, os acordos são o que são discutidos, aliás, com a Associação Nacional de Municípios e o Governo, portanto, consegue-se ir até determinado ponto. Obviamente que os envelopes financeiros associados, por um lado, são escassos. Não cobrem nem de longe nem de perto aqueles serviços que queremos ter, porque se quiséssemos ter o tipo de serviços, às tantas até chegava. Mas nós, como sabemos, estamos sempre num patamar, numa bitola muito elevada daquilo que queremos. Mas na área da saúde, que era aquela que mais levou também a tomar algumas posições relativamente ao tal envelope financeiro, que agora chegaram a um acordo. Agora chegamos a acordo por via da Associação Nacional de Municípios que acordou. Obviamente que este acordo é bem melhor que aquele que existia antes, que muitos defendiam, que era um excelente acordo, até que até o próprio Governo reconheceu que era um mau acordo e por isso fez um novo acordo agora com a Associação Nacional de Municípios. Mas o que é que esse acordo dará para fazer? Olha, nós já conseguimos 2 novas unidades de saúde por via do PRR. Não faz parte do acordo, é uma coisa à parte, mas eles interligam, porque na negociação também é falado as necessidades infraestruturais, nomeadamente no que respeita, digamos, a estas infraestruturas maiores que envolvem mais dinheiro. Nós vamos ter 2 novas unidades de saúde, isso eu já assinei, conforme tive a oportunidade de dizer na última sexta-feira, foi quando assinei o acordo ou melhor, o contrato de programa com a ARS Norte, por forma a que estas 2 unidades sejam uma realidade, uma em Joana e outra em Calendário em São Miguel o Anjo, para serem transferidas a unidades de saúde familiares para que tenham melhores condições, por um lado, e que tenham mais capacidade até de ser mais abrangentes em termos de serviços e de mais utentes, vão ser 2 novas estruturas, obviamente que nós vamos conseguir, com a competência dos profissionais que têm demonstrado, com novas condições infraestruturais, obviamente é fácil de perceber que as pessoas vão estar melhor servidas, e estas 2 unidades de saúde familiares estavam muito precárias. Então a de Joana, uma precariedade tremenda, não oferecia nenhuma condição. Estou a ver se consigo ainda também uma verba para a reabilitação do edifício aqui da cidade, que tem aquelas 3 unidades de saúde familiares, também que precisa muito, ainda não consegui, mas estou nessa fase ainda de conversações, chamemos-lhe assim, e depois nós vamos gerir todas as infraestruturas do Concelho, todas as unidades de saúde do Concelho. Claro que não são propriamente, e isso é uma discussão que não vale a pena trazer para aqui, se isto são tarefas, se são competências, que nos levaria para o tipo de discussão que nos ocuparia muito tempo. Porque na realidade não são bem competências, porque nós vamos pagar as contas, vamos fazer obras nos edifícios, vamos apetechar os edifícios, vamos pagar a conta da água, da eletricidade, da segurança, dos logradouros, dos jardins, etc., dos assistentes operacionais, que também passarão para a Câmara Municipal, etc. Portanto, nós faremos isso e, com isso, obviamente, vamos melhorar as condições para que os profissionais possam desenvolver a sua atividade ainda melhor. Mas vão receber uma verba do Estado para isso. Será insuficiente? E vamos receber uma verba do Estado que é insuficiente, tal como acontece na educação, tal como vai acontecer na saúde,
tal como vamos chegar à conclusão que vai acontecer na Seguridade Social, e para não falar nos transportes, que é uma coisa abismal. Aquilo que nós vamos gastar e do que vamos receber, nós vamos receber 5% e vamos gastar 95%. Portanto, ao contrário das áreas metropolitanas de Porto e Lisboa, que não é assim, como é sabido, o Estado injeta muitas centenas de milhões de euros todos os anos para que as pessoas dessas áreas metropolitanas possam usar os meios de transporte a preço muito baixo. Portanto, nós queremos fazê-lo a preço muito baixo e não temos dinheiro do Estado. Estamos aqui claramente em dois países. O nosso querido país está dividido em dois, áreas metropolitanas e o resto. E, portanto, nós vamos ter déficits enormes em todos os setores. Nos transportes é aquele realmente que sobressai mais. Não é isso que nós gostávamos, mas vamos ter que fazer um esforço, porque há uma coisa que eu não consigo assistir, é não ter as melhores condições, dependendo de nós, não ter as melhores condições em tudo aquilo que nós tutelamos. Isso não é possível. A loja do cidadão é um bom exemplo. Nós conseguimos uma loja de cidadão para criar melhores serviços. Infelizmente, os recursos humanos que o Estado aloca aos vários serviços que tutela, finanças e conservatórias, são escassos, como é sabido, precisávamos de mais, estamos a reclamar para que o Estado, porque aí eu já disse, eu coloco lá um funcionário ou dois, nem me deixam fazer isso. Portanto, porque eu sei, nomeadamente da conservatória, que precisa de mais gente para trabalhar. As pessoas dizem-me lá, os conservadores dizem-me, precisamos de mais. Eu disse, eu estou disponível para dar, mas isso é o Estado que trata, nós não podemos meter aqui pessoas, não é? Portanto, mas obviamente que as condições físicas estão muito melhores. Toda a gente concorda com isso. Portanto, também é outro bom exemplo daquilo que nós fizemos e vamos continuar a fazer nestas diversas áreas que agora vamos ter, vai a crescer a tudo aquilo que fazíamos. É bom não esquecer que isto vem a crescer, vem somar, porque não subtrai nada. Nós continuamos a ter o que tínhamos, mais estas áreas todas. E, portanto, eu tenho que gerir o orçamento da Câmara Municipal, tem que ser muito bem gerido, é de uma complexidade enorme fazer uma gestão do orçamento da Câmara Municipal de Famalicão, porque nós queremos, apesar de nós termos que encontrar financiamento para resolver o problema destes déficits, destas novas competências, eu quero continuar a fazer tudo o que faço. De resto, já deve estar a preparar o orçamento para 2023. Quais serão as prioridades? Tendo em conta que estamos a atravessar também uma fase difícil, com uma inflação galopante, com as questões da crise energética, da própria guerra, e, portanto, adivinha-se que poderá vir aí uma nova crise social. Será calculada para 2023? Sim, isso é, digamos, outro constrangimento. Esta descentralização de competências acaba por ser um constrangimento orçamental. São bem-vindos, nós vamos, obviamente, como eu disse há pouco, trazer muitas melhores condições para o território e, com isto, para os nossos concidadãos famalicenses, mas eu tenho que alocar verba para resolver os déficits. A somar a isto, temos esses constrangimentos que acabou de referir. Vínhamos de uma pandemia que já estava, obviamente, a agravar, nomeadamente, a inflação, ela estava numa linha de tendência de subida, e se isso não bastasse, veio uma guerra na Europa, que veio, obviamente, trazer muitos outros constrangimentos, com uma inflação galopante, com os juros a subir, juros de crédito à habitação e de outros créditos, tudo a subir, os encargos financeiros das famílias, das empresas e das instituições, como é sabido, vão subir também, e, portanto, tudo custa muito mais dinheiro. E, portanto, a Câmara Municipal também tem que pagar mais por tudo aquilo que compra e tem que estar disponível, que era aí que eu queria chegar também, apesar disto tudo, e de parecer que isto é uma fórmula irresolúvel, que não há solução, e eu estou muito habituado a fórmulas, por razões óbvias da minha formação, muito habituado a fórmulas, e, portanto, eu estou a tentar e vou encontrar, obviamente que já tenho ideias, senão também não poderia dizer o que vou dizer, é que nós vamos estar também disponíveis para acudir à condição ou à crise social que porventura pode surgir por força desta crise económica e climática, que é outro constrangimento. Eu às vezes digo em jeito de brincadeira, também aconteceu tudo ao mesmo tempo. Tudo no mesmo período de tempo aconteceu tudo, até uma guerra. Mas as alterações climáticas estão uma realidade. Olha, o período de seca que nós estamos a viver, choveu aqui uns diazitos, mas isto não resolveu absolutamente nada, está tudo exatamente igual. Portanto, a crise climática nós também a temos que combater, e, portanto, temos que ser capazes. Ou seja, isto é de uma... Eu quando fui candidato, disse que Famalicão, sem saber tudo isto era muito... A complexidade de gerir Famalicão é muito elevada, está muito elevada. É preciso ter muita experiência, muito conhecimento, muita capacidade, é preciso isso tudo.
senão não é possível. Então isto começa a descer por aqui abaixo rapidamente. Rapidamente. Portanto, nós para mantermos o Conselho no patamar em que estamos e querer, como é o meu caso, que quer que suba de graus, isso aí, eu acho que nós, famalicenses, temos uma característica, sermos insatisfeitos por natureza. Fazemos mais. Fazemos uma coisa, mas queremos fazer logo mais a seguir. E eu sou muito exigente comigo próprio e sou muito insatisfeito comigo próprio. Porque eu acho que tenho que ter capacidade de fazer sempre mais. Este ano foi um bom exemplo disso mesmo. Nós conseguimos, olha, só de fundos comunitários, 2 unidades de saúde, uma residência universitária, que é uma coisa que também vai mudar muito o paradigma universitário em Famalicão. Não só o ensino superior, mas a investigação e desenvolvimento, que vai permitir desenvolver Famalicão também noutros patamares de investigação e desenvolvimento, olha, desde logo empresas, os nossos centros tecnológicos também estão a desenvolver muito, o CITEV e o CENTE, o Centro Tecnológico das Carnes, tudo isto, com a residência universitária, vai dar aqui também um contributo líquido por forma a que o ambiente universitário, o ID, como nós lhe chamamos também, seja cada vez mais uma realidade que vai fazer notar e ajudar o território também a desenvolver-se. Porque uma residência universitária, 2 unidades de saúde, vamos reabilitar um conjunto de rios, nomeadamente o Rio Peilha, que eu quero muito reabilitar no âmbito do Compete 2020, que também conseguimos. Vamos ter daqui a pouco também a estratégia local de habitação, isto praticamente tudo num ano. Isto dá muito trabalho conseguirem-se estes resultados. Para além disso, obviamente, gerir bem o orçamento próprio da Câmara Municipal. Até porque estas obras, deixe-me dizer o seguinte, estas obras, nós vamos desenvolver todas estas obras, mas estas obras têm todas déficits. Todas déficits. É o dinheiro que é patrocinado pela União Europeia, neste caso o PRR, o grosso PRR, porque do Orçamento de Estado, também é bom dizê-lo, que é nenhum, portanto vem da União Europeia por via do PRR estas obras, e espero que depois no 2030, mais à frente, aliás, no próximo ano, também se consigam também outros apoios, mas isto está entre os déficits. A Câmara Municipal vai ter que pôr uma porcentagem. Terá que ter ali muito dinheiro, para além de fazer o projeto, de arranjar os terrenos, eu já nem conto isso, que também custa dinheiro, como é óbvio. Mas a Câmara terá que colocar do seu orçamento dinheiro em todas estas obras, todas elas, para as conseguirmos fazer e desenvolver e aceitar este desafio que as candidaturas permitem, porque há câmaras que não querem este tipo de obras, porque não têm dinheiro para, digamos, para cofinanciar a obra que precisa. Portanto, o orçamento de 2023 quase que precisará então de uma fórmula mágica. É isso mesmo, precisa quase de uma fórmula mágica. Com uma crise económica, estes constrangimentos todos que falámos até agora, e eu queria fazer tudo isto, porque se não quisesse era tudo diferente, mas eu quero fazer tudo isto e mais, e ainda mais, e portanto eu estou a encontrar a tal fórmula mágica, chamemos-lhe assim, e vou conseguir desenvolver aquilo que tem que ser desenvolvido para encontrar essa tal fórmula. Claro está que as pessoas dizem, obviamente que vais subtrair algumas coisas, claro que sim. Nós estamos neste momento, só para ter uma ideia, a avaliar tudo aquilo que a Câmara Municipal faz. Tudo. Desde a coisa pequenina, uma coisinha pequenina, à coisa grande. A avaliar tudo. A perguntar à coisa, entramos aqui numa dimensão filosófica, a perguntar à coisa se é útil para os famalicenses. Eu instruí os respectivos serviços todos da Câmara, tenho que perguntar à coisa, à iniciativa, à ação, ao projeto, ao programa, à obra, fazendo-te, o que é que tornas, o que é que te faz importante para ajudar os famalicenses? E as pessoas estão a chegar a um resultado interessante. É que a coisa responde. Somos nós próprios, obviamente que nós respondemos. Mas nós temos que usar também muito a filosofia, que é perguntar, questionar. E, portanto, com isso nós vamos subtrair também, obviamente, uma fatia daquilo que nós fazemos, mas que também já fazemos porque já se faz há muitos anos. Como por exemplo? Consegue já dar exemplos? Olha, sim, alguns exemplos de algumas iniciativas que fazemos, que a Câmara Municipal faz. E não estou a falar daquelas grandes, porque essas quero melhorar. Quero ter umas festas antoninas cada vez melhor, quero ter uma festa da flor cada vez melhor, quero ter um carnaval que ainda não tive a oportunidade de desenvolver comigo, por força da pandemia, mas também que seja uma boa iniciativa. O Natal, a Semana Santa, isso eu quero melhorar. A Feira Grande, como está a decorrer, ou que decorreu agora, isso eu quero melhorar. Tudo aquilo que nós fazemos, a nível cultural, desportivo, recreativo, que não envolve as pessoas, não traz muito as pessoas,
não ajuda as pessoas, ou seja, não é útil para os famalicenses, e nós não podemos esquecer que somos uma Câmara Municipal, e eu não confundo os papéis. Eu não sou nenhum governante nacional, eu sou um governante local, sou um autarca, como gosto de ser. E o autarca é aquele que está preocupado com os seus concidadãos. Os concidadãos famalicenses, que vivem na mesma casa que eu, que é Famalicão. Família famalicense. Esses são os únicos que me preocupam. Portanto, não tenho que, às vezes, fazer coisas para agradar a outros que não os famalicenses. Portanto, estamos a rever isso tudo. Eu não queria dar nenhum exemplo em particular, porque vocês vão ter a oportunidade depois de ver que são muitos exemplos. Nós, a Câmara Municipal, ao longo dos últimos 30 anos, há coisas que se fazem agora que se fazem há 30 anos. E nunca se perguntou. Portanto, nós estamos a fazer esse exercício. Isso vai-me permitir fazer com que ali uma pequena fatia seja alocada a outras coisas, como já referimos aqui. E depois gerir cada vez melhor, fazer render o dinheiro, tentar fazer mais barato. Também que é outro exercício difícil, mas que se consegue. Fazer mais barato. O que se compra tem que ser mais barato. Aquilo que nós desenvolvemos, que temos que contratar, tem que ser mais barato. E, pronto, isso também sobra algum dinheiro daí para fazer face a outras coisas. Agora, isto é muito trabalhoso. Muito trabalho. E, portanto, mas eu tenho colaboradores, uma equipa de vereadores também muito competente, de chefes de divisão e dos colaboradores da Câmara Municipal, na sua generalidade, que trabalham muito e querem muito que realmente Famalicão seja cada vez melhor, ou seja, que os famalicenses tenham cada vez mais orgulho de viverem em Famalicão, que se sintam cada vez melhor em viverem em Famalicão e com isso tenham uma maior qualidade de vida. E, portanto, estamos imbuídos todos no mesmo espírito. Como eu disse no início, tenho o carinho dos famalicenses, que eu sinto todos os dias, que também me dá uma energia reforçada para que todos os dias recomece com a mesma energia. Estou com a mesma energia agora de quando comecei, no primeiro dia, exatamente igual. Aliás, eu costumo dizer que ainda sou capaz de andar mais. Portanto, é preciso ter saúde, claro que a saúde temos que a ter para nos ajudar, sem ela é impossível. Felizmente que a tenho uma família também que me ajuda e, portanto, como eu digo, o caminho é para a frente, como diz também o ditado popular, que eu gosto muito dos ditados populares, o caminho é para a frente e vamos conseguir ultrapassar, todos juntos, de mãos dadas, estes grandes desafios que vamos ter pela frente. Muito obrigada, Presidente. Ficamos então com esta ideia. O caminho é para a frente. Já quando estamos perto de entrar num segundo ano de mandato, fizemos então o balanço deste primeiro ano de mandato de Mário Passos como Presidente da Câmara Municipal de Famalicão.